E aí, já pegou o baldão? Oi? Já pegou o baldão? Não, nem Ó, olha. não. Peguei um funcionário. Hum, que chique. E aí, tá dando pra levantar? Pô, deitado no local, né? Você tá demais, hein? Por que tá dando eco? Tô escutando o seu. Eco? Eu falo e escuto no seu aí. Você tá escutando eco? Um pouquinho. Estranho? Aqui cada virada é um flash. Não. É muito ruim essa plataforma. Desculpa. Ah, tá gravando. Vai ser dito. Precisa melhorar, né? Não. Não, é porque ela não é muito intuitivo, né? A gente aqui fica um pouquinho perdido enquanto professor. É, né? Não, para o aluno ela é boa. Carregando aqui. Opa, e aí, Celso? Boa tarde, tá aqui Boa de tarde. novo, tudo bem com vocês? Tudo, já fomos pegar um Tudo cafezinho Boa aqui. tarde. Isso, tudo bom, Mário? Tudo bom? Tudo Bianca? bem? Tudo bem, Celso? Bom, os alunos estão todos aí. Foram pegar um Estamos cafezinho, porque o chegando. intervalo é bem curtinho, né? Tá correndo tudo bem? Vocês precisam de alguma ajuda? Tá tudo normal? Tudo certo, tudo caminhando certinho aqui. Que bom, maravilha. No Deixa eu te final eu fazer. queria... Ah, Hum, pode falar, por favor, pode não, é perguntar. porque os alunos, eu comentei com os alunos do MBA, daquele que você tinha falado comigo de gestão de projetos e métodos ágeis, né? Que eles se Isso. interessaram. Já Ah, legal. está aberto? Eles Já está aberto. perguntaram. Sim, a inscrição está aberta no site, e inscrição e matrícula. E começa as aulas no dia 17 de outubro. Hum, já Então, vou avisá-los, então. pode avisar. No final da aula, eu queria dar uma palavrinha e passar meu telefone e meu WhatsApp, me colocar à disposição deles, né? Qualquer coisa que precisarem, Combinado. tá? E eu não vou atrapalhar a aula, não. Eu vou só dizer para eles que no final, vou chegar, eu entro um pouco antes do final, porque às vezes vocês adiantam aí os conteúdos, né? Mas eu chego Tá. um pouco mais cedo e até para deixar tudo à disposição aí deles, né, no que precisarem, seja quanto a aprendizado, seja também para falar dos cursos novos, né? Especialmente esse que nós tínhamos conversado e que, segundo você está me passando agora, eles têm interesse, né? Manifestaram interesse, né? Isso. Legal, muito bom. E o Mário, está gostando da experiência ou já também Tá, já vinha agora pensando? eu estou me adaptando, professor. Já É, está no final, né? ah, É porque cada é gostoso. plataforma tem uma particularidade, né, professor? É É, verdade. você tinha trabalhado com o Zoom, por exemplo? Sim, o Zoom eu tenho mais intimidade. O Zoom Ah, e o legal. Meet, né, Mário, que você conhece também. E o O Meet, Meet também. legal, legal. A Bianca tem bastante, né? Já trafega com todas aí, né, Bianca? Navega com todas as plataformas. Já tô amaciada já. Passeada. Mas é A assim, cada Bianca é uma tem um. milênio. O que que Hein? é? A Bianca é milênio. Ah, Ai, chegou mas mais a gente. alguém aí para a turma? Tá a Aline, Alan, Gabriel, Vinícius. Tem mais. São Isso. cinco, são cinco hoje? Tá a Aline, Gabriel, Vinícius.
Alan. Hoje o Iago viajou, ontem ele Ah, participou da aula, mas hoje ele me ah, informou que ele ia precisar fazer uma viagem. véspera, assim, de feriado é complicado, né, É, para todo. Não, legal, legal. Então tá tudo mas correndo bem, tudo tranquilo. Não certinho. precisa. Tá ótimo, tá ótimo. Se você ia perguntar alguma coisa, Bianca, ia dizer alguma coisa? Oi? Você ia dizer mais alguma coisa ou não? Não, não, mas só mesmo da plataforma, né? É, a É, plataforma, assim, cada plataforma tem seus pontos positivos e os pontos negativos. Eles estão melhorando é, também, né? Cada hora é, aparece uma funcionalidade nova também. Então, é. isso é bom, né? Cada dia que passa, eles vão melhorando também. É uma corrida, né, entre eles para a busca de melhorias e aperfeiçoamento, né? Exatamente. Perfeito, muito bom. Mário, Bom, vamos lá. eu vou deixar vocês iniciarem. Os Tá, alunos já joia. entraram? Os alunos entraram? Alan e Vinícius estão aí. E Vinícius a está Aline aí. também. Só falta Gabriel. Aluno- Ah, legal. Então, parabéns aí vocês, que véspera de feriado, assistindo aula. Isso mostra a força de vontade de aprender, de estudar, de se envolver, crescer, né? Com Parabéns mesmo. certeza. Ó, Verdade. eu entro mais tarde. Determinação é isso. E isso, determinação. Isso é o que conta hoje, né? Eu entro mais tarde, deixar vocês caminharem aí com os conteúdos, para, como eu disse, me colocar à disposição, passar meus contatos aí para os alunos também, tá bom? Perfeito, Perfeito, Celso. professor. Pô, boa aula para vocês. Obrigado. Obrigadão. Todo mundo aí, pessoal? Vamos lá. Ingressando na parte final, né, deste módulo aí, a gente vai tratar agora da filosofia Lean, conceitos, a questão de origem, desperdício, princípios, implantação. Ferramentas, metodologia, desafios, estratégias logísticas para serem adotadas no pós-pandemia. A Tarja continua me perseguindo aqui. Vamos lá, a animação aí do personagem da Bianca, reta final, né? Gostou? Um Que passo para bonequinho feio. bem mal arrumado. Onde você arrumou Mas, isso aqui? mas ele tá animado. Ele tá Não motivado. sei. Ou ele Tá tá com os olhos, desesperado. Ou ele tá desesperado para tá acabar, com né? os olhos bugalhados, a boca aberta. Motivação, estado de espírito. Não sei, não. Vocês estão vendo bem? Sim, Mário. Né? Eu fico preocupado, eu estou sempre fazendo essa pergunta aí. Então, vamos lá. O conceito Lean, a gente já falou um pouco aqui, desde ontem que fala, não tem como a gente tratar de melhoria, de operações, sem tocar na filosofia Lean. Mas deixamos para essa última parte aí um aprofundamento, né, nos conceitos sobre isso. O Lean, como disse, ele está para uma filosofia, né, e uma ferramenta de aplicabilidade. Então, fazer mais com menos, esse é o conceito, né? Dizem alguns autores aí que na cadeia de suprimento é fazer mais com menos, até fazer tudo com nada, né? Esse é o desdobramento do Lean tropicalizado aqui no Brasil, porque todo mundo acha que dá para fazer mais. O negócio já está acabando, já está no limite, está todo estressado, toda a cadeia. Não, mas só mais um pouquinho, só dessa vez, só é aquela história, né? Então, fazer mais com menos, utilizando ferramentas, metodologias, princípios de gestão que envolvem os funcionários numa filosofia de trabalho, onde o foco é a busca pela melhoria contínua dos processos para atender às necessidades dos clientes. Então, vocês vejam aqui que toda essa definição do Savarini aí, ele fala em processos, em melhoria contínua, fala em trabalho, fala em gestão e envolvimento de todos, né? Onde o foco é o cliente.
O conceito multidimensional que contempla as diversas práticas de gestão para atingir os desperdícios por meio de melhoria contínua. Então, o que a gente conversou, né? O Lean preconiza o desperdício zero, né? Como ele nasce no momento de escassez profunda, qualquer desperdício tinha um preço muito alto a se pagar. Então, foi aprimorando cada vez mais esse conceito. Valor versus desperdício, né? Características pelas quais o cliente está disposto a pagar. E desperdício é uma atividade que não agrega valor e que o cliente não está disposto a pagar. Isso lembra muito aquela equação de custos, né? Versus valor. Então, é o que eu digo, você não pode repassar, não pode incorporar no preço final do produto ineficiências internas da empresa. Tá? E o desperdício é uma conta alta em alguns segmentos aí. Aqui a gente trata mais do conceito, né? De como ele nasce, quais são os pilares do Lean, e a gente volta no Just-in-Time e no Jidoka, como pilares principais. O Just-in-Time a gente já conversou um pouco mais, e conceitualmente também ele preconiza estoque mínimos ou sem estoque, né? Então, baseado em uma estrutura e não apenas num conjunto de técnicas aleatório, assemelha-se a uma casa, formado por um sistema estrutural contendo o telhado, os pilares e a fundação forte. Se um desses elementos enfraquecerem, a casa ou a filosofia pode desabar ou não funcionar de maneira adequada ou satisfatória. O Jidoka é uma ferramenta que está instituído no Lean, assim como o Just-in-Time, né? Embaixo, como fundação do Lean, está a padronização e estabilidade. Mário, professor Mário. Pois não? Você vai explanar um pouquinho mais. Just-in-Time nós já conversamos, mas Jidoka é um negócio meio. Assim, eu não tenho muito contato, não é meio novo para mim. Você vai explanar um pouquinho sobre ele ou não? Não, a professora Bianca vai falar um pouco do Jidoka aqui, porque... Então tá, beleza. Você pode, Bianca, porque eu estou meio pobre nesse tema aí. Meio enferrujado, tá igual eu. Então. Tá um pouco mais para frente, né? Mas o Jidoka, mas o Jidoka, como é que eu vou dizer assim? Como é que é o conceito dele? O conceito, ele significa autonomação, tá? Autonomação. O que a gente tem a diferença de automação e autonomação, tá? Isso significa o quê? Autonomação é você dar autonomia para que os funcionários, eles, por exemplo, parem uma linha de produção quando eles detectam algum problema, tá? Então, no Lean, a gente tem essa questão muito forte da participação das pessoas, né? Então, como que funciona? As pessoas são treinadas, né? A gente tem muito treinamento nessa filosofia de gestão, nessa filosofia de trabalho, e nesses treinamentos, as pessoas, elas são orientadas a a perceber, né, como uma anormalidade, seja numa linha fabril, seja numa ferrovia, como no seu caso, ela ter a autonomia para ela poder atuar, né, e interromper esse fluxo, digamos assim, defeituoso de um determinado processo. Então, é basicamente isso, né? É um pilar do Lean, que a gente chama, por conta justamente da importância dessas pessoas participarem do processo e evitar que os desperdícios eles ocorram. Porque o que acontece? Quando geralmente você tem uma linha fabril que você não dá autonomia para os seus funcionários, a gente acaba deixando as falhas seguirem processo à frente, né? Então, isso vai ocasionar um problema posterior, perfeito? Então, essa autonomia para as pessoas, ela é muito importante, tá? Então, é basicamente isso. É esse o conceito do Jidoka.
a autonomia, né, para esse tipo de Que é a atuação, autonomação, que eles chamam, né? mas que reflete a autonomia do colaborador de poder interferir numa parada de linha quando assim o requer, né? Eu me lembro que na Garoto, lá nos primórdios, né, do ano 2010, 2009, aí, que tinha todo um esforço de melhoria contínua, o TPM estava em voga, e daí entrou-se a autonomização, né? É porque algumas empresas, eles não usam termos de DOCA, né, Mário? Usa autonomação, né? E eu me lembro que nessa etapa, Bianca, nós tivemos alguns problemas, tá? Justamente por conta, não sei se foi treinamento, mas as pessoas ficam tão ávidas por não errar que acabavam interferindo no processo e parava a linha, Muitas vezes, né? muitas vezes sem, de fato, uma necessidade, né? E Porque daí eu não sei como se finalizou lá, mas parece que criaram mais uma etapa lá, antes da implantação da autonomia mesmo para isso, né? Isso aí surgiu mais para garantir o controle da qualidade, né? Para evitar que essas falhas elas continuassem. Até naquele vídeo que o Mário passou, anterior, na primeira parte da aula, que mostra, a gente tem geralmente nas linhas de Fabris, alguns desenhos que mostram um padrão conforme e um não conforme, né? Aí mostrou na ferramenta, no vídeo, mostrou o que estava conforme e o operador parando a linha para retirar aquele item não conforme. Então, é basicamente isso, mas é claro, né, Mário, tem seus prós e seus contras, né? À medida que você também para muito, né, por isso que o funcionário, ele precisa ser muito bem orientado e treinado, e isso constantemente, né? Não é você falar uma vez, porque tem coisa que você tem que falar para o ser humano todo dia. Tem um colega que ele é dono de padaria e ele fala, eu tenho que repetir a mesma coisa para os meus funcionários todos os dias quando eu faço a reunião de manhã, né? Porque se passar um dia sem falar, eles esquecem, né? Então, tem algumas coisas que você, dependendo, né, você precisa bater nessa tecla. Então, basicamente isso, assim, não sei se ficou claro, Alan? Vou sim, vou sim. Ok. Então, voltando aí ao conceito, né, tem 3 termos que são comuns aí. O Lean, sistema Toyota de produção, e a produção enxuta, né? São também referências que são feitas para se referir ao Lean. Esses são os precursores, né, da filosofia, o Taishi Ono e Yoji Toyoda, né? E então, no século XX, meados dos anos 70, conceitos e técnicas americanas e europeias foram o instrumento de análise dessas duas pessoas aí. Então, embora seja um modelo oriental, a base experimental foi nos Estados Unidos, né, Bianca? Exatamente, eles foram entender, né, naquela época, como que a Ford, ela operava, porque a Ford era um sucesso, teoricamente, na época, né, e eles foram visitar essas fábricas lá nos Estados Unidos, e só que chegando lá, eles perceberam que eles tinham muitos desperdícios, né? Eles foram para lá para entender o modelo americano, e chegaram lá, eles observaram que não era possível trazer aquele modelo para a realidade do Japão, né, Mário? Que já era um país que estava devastado, um país pequeno, com poucos recursos, e a Ford, ela era o just in case, que a gente fala, né? Produzia para garantir o estoque, não era o just in time, né? Que era economia de recursos e tal. E aí, a partir de observando essas questões, eles falaram, não, opa, tem alguma coisa aqui, a gente precisa mudar e para levar para a nossa realidade, porque o Japão tem poucos recursos, nós estamos vivendo um momento pós-guerra,
né? Então, a gente precisa fazer com pouco. Então, foi a partir dessa análise, dessa observação, que eles foram desenvolvendo essa metodologia de gestão, né? Que, a partir dos anos 70. Perfeito. Então, algumas diferenças entre ideias ocidentais e ideias orientais. E aí começa aquela questão, né, de modelo mental, mapa mental e as suas dificuldades, né, ou barreiras de aceitação. Então, os ocidentais, a linha de montagem móvel com trabalhadores especializados. Era muito forte isso aí no modelo, na indústria automobilística, né? Na ideia oriental, você já tem grupos de trabalho autogerenciados, né? Sem o elemento de supervisão, aquela pessoa... todos são responsáveis pelo trabalho em equipe. Muito mais forte no modelo oriental. Verticalização, controle de todas as fontes de fornecimento, administração dos estoques e a mentalidade just in case que a Bianca acabou de explicar aí. Aqui no modelo oriental já começam as parcerias com fornecedores dedicados à produção enxuta e a mentalidade just in time. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas toda vez que você tem um site na indústria automobilística, uma fábrica nova sendo construída em algum lugar do mundo, existe uma série de fornecedores homologados que também se transferem para essas localidades aí e se instalam no entorno da fábrica, justamente para garantir que você consiga fazer uma operação just in time, milk run, e dê continuidade a esse formato, né, esse arranjo de produção. Então, você tem uma fábrica lá na Bahia, com certeza os fornecedores lá de cabeamento, bateria, bancos e painéis e tudo, estão no entorno da fábrica. Então, esse é o modelo. Ele falou, não, eu não preciso ter estoque interno de nada. A partir do momento que eu for usar, que eu for montar o veículo, eu disparo uma ordem para o fornecedor e ele me atende conforme o padrão que foi estabelecido contratualmente lá, né? Qual é o acordo de nível de serviço que eles têm lá. Para o modelo ocidental, tamanho é documento, isso sempre é uma coisa que até hoje é uma característica do formato americano, né? Enquanto no modelo oriental, guerra ao desperdício. Eles não se permitiam desperdiçar porque eles não tinham essa opção. Enquanto o modelo americano, acho que até hoje, talvez hoje um pouco menos, né? Mas tinha aquela coisa do milagre econômico americano, principalmente depois de guerra, o país num processo desenvolvimentista muito acelerado, trazia a ideia que todo mundo, né, pode atingir ou estar aonde a sua imaginação alcance, né? Máquinas e equipamentos dedicados, enquanto o modelo ocidental é uma produção flexível. Ou seja, é totalmente diferente. Qual que é o principal, né? Se você imagina que você tem uma linha dedicada e não flexível, aquilo. Se você não está produzindo determinado item, a linha está parada, porque ela só faz aquilo. E o conceito oriental já não, você precisa flexibilizar a linha. Uma mesma linha deve atender tudo. E foi assim que eles fizeram os seus arranjos fabris, né? Considerando esses requisitos. Estrutura organizacional divisionalizada, né? Hierárquica, aquela coisa, formação piramidal, as estruturas muito bem departamentalizadas, né? Onde você tinha os papéis e perfis de responsabilidade muito bem descritos, e na oriental não, administração enxuta, empresa enxuta, as áreas não tinham aquela robustez. Elaboração, né, Mário?
colaboração, sim, o espírito de colaboração em toda a filosofia Lean, né? Norteia toda a filosofia Lean. Enquanto as estruturas americanas, você vê que tem fotos, filmes, aquele bando de gente lá fazendo a mesma coisa, né? Ou enquanto não tem demanda, fica parado. É a especialização na veia o tempo todo. Controle de qualidade, e enquanto você tinha ciclos de qualidade e aprimoramento contínuo. Lembra quando eu falei do sistema de produção da Scania? É justamente isso. As células de aprimoramento ficam próximo à linha de montagem, justamente para diagnosticar os eventos e testar, ainda que em sistema, em software, né, as melhorias na linha. Alto luxo e alto preço. Nossa, os carros americanos lá da década de 70, né? Aqueles todos famosos lá, Lincoln e tal, traziam toda essa pompa, né? E um alto preço de aquisição. Enquanto o modelo oriental era alta qualidade e baixo preço. Fazer um bom produto com um preço justo, né? E daí nós tínhamos, nos Estados Unidos, as grandes referências eram a Ford, General Motors e General Electric. Talvez nesse período focal aí que nós estamos falando do Lean, eram as empresas mais representativas dos Estados Unidos. Hoje isso aí já mudou, né? As empresas de tecnologia têm uma importância, uma relevância maior, né, em termos de valores, né? Mas naquela época a Ford foi uma potência, a General Electric tem N cases aí sobre eles, e daí de repente vem os coitadinhos orientais lá se despontando, que é a Toyota, a Mitsubishi e a Nissan. E hoje são igualmente potências, mas eu nem sei mais dizer se são japonesas essas empresas, totalmente 100%. Né? A Nissan se fundiu a Renault e a Chrysler, ficou meio... Surgiu uma nova joint venture aí, que eu nem sei qual é a origem. Né? É multicontinental, sei lá. A filosofia, o princípio, em forma de pirâmide, a gente tem essa representação. A base da pirâmide é o pensamento filosófico, né, consolidado, processos voltados à eliminação do desperdício, pessoas e parcerias. O elemento humano é fundamental no sucesso da implantação da filosofia Lean, né? E soluções de problemas e aprendizado. Então, quer dizer, a partir da observação, você tira as suas próprias receitas de solução, né? É muito voltado a isso. É lógico que você hoje tem ferramentas computacionais aí que favorecem e agilizam o processo. Mas lá nos primórdios era tentativa e erro, olhando, refazendo, tudo isso com aquela disposição, paciência, determinação oriental, coisa que não nos caracteriza muito, né? Então, no processo, nós temos os fluxos contínuos, que nós vimos no filme, o puxar a produção, aquilo não ter estoque, né? Nivelar produção, parar a produção, padronizar tarefas, controles visuais, o Kanban, e tecnologias confiáveis. Pessoas e parcerias são outros pilares também, né? Que a gente está lá vendo. Desenvolver líderes, desenvolver pessoas e equipes, respeitar seus fornecedores e parceiros. Então, aquele negócio de conceito de parceria, né, que você fala muito aqui entre as empresas, na verdade é bem antigo e muito preconizado na filosofia Lean. Lá eles têm levado a efeito a questão da parceria mesmo. Aqui não, a gente pega isso aí e tal, mas se a gente puder pisar no pescoço do nosso fornecedor, a gente pisa mesmo. Né? Foi assim em vários períodos recentes da nossa história aí.
principalmente com a imposição, né, de preços, fazendo valer o seu tamanho, o seu poderio econômico. Empresas multinacionais acabavam ditando qual é o preço do serviço que eles querem comprar. Tá? E quebrando o parceiro, né, Mário? Você usa até a extinção do cara, né? Então, de parceria não tem nada. E depois ele sabe o seguinte, a hora que ele quebrar, vem outro, vai fazer e tal. Então, é justamente o poderio econômico que faz isso, né? Elementos principais, voltamos a reforçar, eliminação de desperdício e fabricação com qualidade. Então, aqui nós temos desperdício zero, com qualidade na fabricação. Comprometimento e envolvimento de todos os funcionários. Né? Uma administração participativa, mas ninguém tem o conceito que o problema é do outro, o problema é nosso, sempre é nosso. E a expectativa é que o resultado venha para a empresa, né? E seja uma conquista de todos e não de uma área, de uma célula ou de um grupo de pessoas. Aí, voltando um pouco do sistema Toyota, que onde ele foi, a partir dos estudos lá que foram verificados nos Estados Unidos, né? Isso levou-se à consolidação do formato Lean e a implantação na Toyota. Por isso que tem lá, se confunde às vezes sistema Toyota de produção com Lean e vice-versa. Né? Na Toyota, nós tínhamos a redução do desperdício como pilar, a fabricação com qualidade e participação, comprometimento e envolvimento. Tudo isso são, né, os pilares do sistema Toyota de produção. Os principais, né, Mário? A gente chama assim, né? Principais, com certeza, vão entrando outros aí. Aí que é o que reforça o que eu tinha dito, que essa parte de eliminação de desperdício, né, que eu acho que é o principal pilar dessa filosofia, surgiu essa ideia, esse insight veio realmente com essa observação das fábricas, né? Até tem uma imagem aqui de quando eles foram entender como funcionava isso lá, né? Então, esse primeiro pilar, ele surgiu a partir disso, né? Poxa, por que eles desperdiçam tanto aqui, né? Será que faz sentido mesmo a gente ter esse tanto de estoque aqui parado, né? Eles começaram a se questionar quanto a isso, né? Então, essa é a primeira parte, né? O primeiro pilar vem desse insight que eles tiveram. E aí está, né? Eliminação de desperdício, just in case, né? Só para garantir, produzir para garantir. Recursos abundantes, quanto mais, melhor. Japão pós-guerra, escassez de recursos. Eficiência, ser racional, econômico, modificar, simplificar o modelo Ford. Então, isso que eles viram. Analisaram todo o mecanismo da Ford no cenário norte-americano e trouxeram para dentro do Japão aquela mesma proposta, mas muito mais desenvolvida, considerando os pilares Lean, né? Trouxeram para a realidade deles, né, Mário? E que, na verdade, hoje é a realidade do mundo, né, Bianca? Hoje todo mundo quer ser Lean, né? Só que ainda temos barreiras mentais importantes, né? A gente não consegue ser Lean nem na casa da gente. Cultura, né? Cultura. Aqui a gente ainda vai quanto mais, melhor, né? E muito desperdício. Muito desperdício. Muito desperdício. Você vê, e assim, desperdício generalizado, né? Você vê os aterros sanitários aí, recebem não sei quantas toneladas de alimentos por dia. O Ceasa é uma usina de desperdício. O Ceasa no Brasil, né? Como um todo.
todos têm as mesmas características. Tanto que você tem comunidades que vivem do lixo do Ceasa. Vivem, teoricamente, assim... Depende, né? Depende, exatamente. Cria uma dependência daquilo lá. Sustentar famílias, comunidades inteiras. Ainda não é uma preocupação de a gente acabar com os aterros sanitários aqui. Entendeu? Todo mundo tem isso aí como meta de campanha e tal, mas as ações para eliminar de vez uma condição subhumana, né, subhumana de viver, é muito difícil. E a gente tem um caso também, Mário, até para as empresas é difícil doar, né? Isso melhorou agora, né, Bianca? Melhorou um pouco. Teve uma nova portaria aí que permite a doação, né? Via ONGs cadastradas aí. Então, mas as empresas, elas têm receio ainda, né? Acredito que sim, porque o mau uso, né, pode comprometer toda a imagem. Eu me lembro que lá nos anos 80, a Nestlé também fazia doações de produtos avariados, né? Bastava uma lata lá e tal. E daí você tinha N problemas, né? Tinha desvio, a pessoa acabava comercializando aquela lata e não consumindo, e daí chegou-se a um ponto lá na feira de Jacari, do Rio de Janeiro, tinha uma pessoa vendendo farinha láctea a granel, né? Você imagina só, o produto todo exposto lá, em feira livre, e vendendo na concha lá. Então tem tudo isso. Hoje não, já é regulamentado. Eu acho que o modelo americano, né? O modelo americano permite isso aí. Tudo o que o supermercado tem em gôndola, que é avariado, até próximo do vencimento, pode ser direcionado para uma ONG lá, que eles vão trabalhar, fazer refeição, cesta básica, sei lá, tem alguns programas lá muito interessantes para amenizar a vida das populações carentes, né? E, ao mesmo tempo, dar um alívio na indústria, porque, pelo menos, os impostos eles recuperam quando estão doando, né? Então, vamos lá. Na filosofia Lean, a gente tem a eliminação do desperdício, novamente, otimizar o que é de valor e eliminar e reduzir o que é desperdício na perspectiva do cliente. Tá? Então, voltamos àquilo que nós passamos lá atrás. O cliente não paga por ineficiência. Ele paga aquilo que ele está, de fato, interessado em adquirir. Aqui é mais uma figura para falar do processo, a superprodução, os estoques, tudo isso aí traz um desarranjo, né? É muito grande para a indústria, porque, como eu disse, estoque consome recursos para manutenção, movimentação, você tem processos desnecessários, espera e transporte de tudo isso, né? Você fica movimentando de um ponto ao outro, tem que, na verdade, você esteja direcionando esse item, esse bem, para a cadeia de consumo. Exatamente, são os principais tipos de desperdício, né, Mário? É verdade. Você tem movimentos em excesso, produto com defeito, ou transportar alguma coisa desnecessariamente, isso tudo você leva tempo, você consome recurso e acaba sendo desperdício na visão do Lean, né? Uhum. Então, muda. Aqui é um conceito muda, mura e muri. Né? O muda, desperdício, não acrescenta valor. O mura, irregularidade. E o muri, sobrecarga de pessoas e equipamentos. Né? São também termos da filosofia Lean que algumas empresas incorporaram aqui no seu dia a dia. Né? Mas também são desperdícios que, em qualquer linha de produção, tem que ser eliminado, você tem que ser mitigado o máximo possível. Concordo. Exatamente. Tem total razão, Alain. Esse é o desafio, né, dos gestores aí. Trazer isso aí, porque embora às vezes a gente faz algumas mudanças na área industrial, na área de produção, que você elimina, por exemplo, o desperdício do cara caminhar.
O cara tem que sair, tá mexendo, um mecânico, por exemplo, tem que sair de lá para ir na ferramentaria, buscar um alicate, volta, depois tem que devolver o alicate para voltar, porque não pode perder o controle do alicate na ferramentaria. Isso não existe. A ferramenta tem que estar do lado do cara. Sobrecarga, a mesma coisa. Aí, sobrecarga física e de trabalho, assim, algumas montadoras hoje montaram não sei se como é que chama aquele negócio, acho que é exoesqueleto, que o cara bota uma roupa, tipo um macacão, para poder estar mexendo no carro, ele tinha que ficar baixado. O negócio vai, o negócio vira um banco. Ele vai e senta, fica parado. Diminui a sobrecarga nele. Sim. Esqueci o nome desse negócio, mas a Volkswagen tem isso. É um massa para danar. A Toyota também tem. A ergonometria, né, nos processos produtivos foi muito desenvolvida, né, por conta disso. Eu vou te falar que o que mais motivou são os passivos trabalhistas, tá? Muitas empresas carregando aí. Tem. Saúde do cara. Olha, você tá vendo essa foto atrás de mim aqui, que é um pedaço da ferrovia? A gente, hoje ainda na Vale, a gente ainda faz substituição de dormente de forma manual. Os caras vão lá na picareta, arranca a brita, puxa o dormente e bota outro. Só que nós estamos no processo de... A Via Permanente, que é a área de manutenção, está no processo de evolução, que está sendo comprado equipamentos, estão fazendo isso, mês passado fizeram isso em 7 km de ferrovia, totalmente maquinária, só máquina trabalhando. Não teve a mão não se carregou nem o dormente para poder fazer a substituição em 7 km. Se você para pensar, entre o dormente tem 30 centímetros de largura, entre um e outro tem 40. 7 km, olha a quantidade que dá. Dá mais de 1.000 dormentes. Eu vi um vídeo aí, é lógico que não era uma ferrovia sendo construída no Brasil ainda, mas era uma máquina monstruosa que fazia tudo, né? Colocação do trilho, do dormente, alinhamento. Existe essa máquina, a máquina nos Estados Unidos tem ela, a gente aqui não tem ela, que faz tudo. Mas ela ela tem um estoque de dormente que fica nela lá, você tira a brita, tira o velho, bota o novo, joga a brita de volta. A gente tem máquina aqui que faz tudo. A única coisa que ela não faz é tirar e colocar o dormente. Aí tem uma outra que vai junto e vai instalando. Mas ela arranca a brita, tira aquela brita suja, bota a brita nova, faz tudo isso. Bom, mas quando você vê aqueles filmes de Velho Oeste lá, o desenvolvimento do Oeste americano lá, pessoal abrindo ferrovia na picareta, né? E aquele monte de gente lá, um exército de pessoas lá fazendo a mesma coisa, aqueles movimentos sincronizados de picareta lá e porrete, você vê que a gente já evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante. Tem um filme também da Estrada de Ferro da Amazônia aí, que era até um investimento americano, né? Teve até uma minissérie sobre isso aí. E você vê a dificuldade que eram os caras para colocar trilho no meio da selva lá. Mas, enfim, o que você combate, né, é superprodução, tempo de espera, transporte desnecessário, processamentos incorretos, excesso de estoque, movimento desnecessários, defeito do produto, concepção e desenvolvimento de mercadorias. O sistema Toyota utiliza 3 estratégias para eliminação de desperdício: racionalização da força de trabalho, o just-in-time e a produção flexível. Ou seja, você não tem uma linha de montagem lá que seja exclusiva de determinado produto, né? Todas são compartilhadas e são modeladas para que hora está produzindo este carro, hora está produzindo outro. Se a demanda não aconteceu desse aqui, eu não fico com o ativo, né, parado ali aguardando que haja demanda. Então, eles estão realmente num processo que eu acho que toda a indústria automobilística acho que já segue nesse formato, com exceção dos carros lá do Cristiano Ronaldo, né, que entra em outro patamar lá e está um pouco preocupado com a economia de escala, né? Eles são carros artesanais, com outro apelo. A racionalização da força de trabalho,
novamente a gente volta a isso aí, a especialização excessiva do desperdício de recurso humano, porque como fala de desperdício, engloba todos os recursos, né? Humanos e materiais, né? Mais supervisão. Toyota agrupou operários em equipe, trabalhando o coletivo, mais líderes. Não se fala mais em supervisão, o líder, né, que substitui qualquer um. Então, aqui no Brasil, a gente deu o nome de especialista, né? Ele é o ajudante especialista, ele é o encarregado especialista, conferente especialista. Cada empresa adotou um nome para dar um status maior, embora não desobrigando ele da atividade. Ou seja, ele não fica mais só olhando os outros fazerem e criticando, né? Ele participa do trabalho e ele é o líder orientador. Eliminação do just-in-time, através do just-in-time, fazendo com que o item, o material, esteja presente na hora do consumo, na hora da demanda, na hora da utilização. Num fluxo contínuo, né? Como a gente viu no filme, não há acumuladores entre os estágios de transformação, certo? Ele segue uma linha contínua, onde ele vai passando e sendo adicionado algum elemento ao item. Estava falando com esse aqui. O Kanban são os cartões para que facilite a visualização. Nós também já falamos. Aqui é um quadro mais simplesinho, né? De Kanban. Esses são quadros que normalmente você vê na concessionária Toyota. Tá? Para quem vai deixar o seu carrinho lá para fazer revisão, você vai ver um quadro desse aí. Né? E daí tem os estágios, né? Quando está pronto, quando não está, com a sequência. É bem bonitinho aí. Agora, é tudo uma questão de costume, né? Não é fácil você adotar assim, vou adotar o Kanban a qualquer momento, em qualquer negócio. Você tem que ter toda uma preparação, um desenho do processo, envolvimento das pessoas, treinamento das pessoas. Mas é bem bacana. Produção flexível, né? Aí são dois contrapontos. A Toyota, fabricação de grandes lotes, máquinas dedicadas, troca apenas por especialista. Fabricação, Toyota, fabricação de pequenos lotes, de acordo com os pedidos dos clientes. Mudanças constantes, né? Troca na linha de produção. Então, ou seja, no modelo Toyota, os setups são muito mais comuns, né? Que são as paradas técnicas, para troca, ou para manutenção, ou para tudo. Já no modelo norte-americano, as trocas apenas por especialistas, né? O que quer dizer que elas não existem. Ou você faz uma grande troca que na verdade, é o seguinte, é uma mudança que seria abrupta, né? Para você mudar. Toda a linha é mudada para você trazer um novo modelo de fabricação. Então, os ajustes são por especialistas e não mais por operários. Bom, esse slide a gente já viu. Ô, Bianca, não está duplicado isso aqui, não? Não, porque aqui ele vai falar como é que você vai garantir a fabricação com qualidade. Então, ele vai entrar no detalhe agora, né? Então, o que pode ser feito para fabricar com qualidade, para garantir esse pilar do Lean? Uhum. Aí ele né, fazer certo da primeira vez, então ele vai falando sobre cada um deles, né? Corrigir as causas, raízes dos problemas. Verdade. Identificar e corrigir os defeitos e eliminar suas causas, né? Muitas empresas ficam só
corrigindo defeitos e não elimina suas causas, né? Isso é muito comum. Então, o Lean, tratando de qualidade, ele preconiza o quê? Fazer certo da primeira vez, corrigir as causas fundamentais dos erros, ou seja, qual é o problema raiz, vocês vão escutar em alguns diagnósticos aí, o problema raiz deste tema aqui é este, e utilizar os círculos de qualidade, né, que são as estações de trabalho dos especialistas, aquilo que a gente falou. Você acaba criando células de qualidade para estudar e resolver problemas. Ainda falando de qualidade, na primeira fase, o trabalhador fazer certo da primeira vez, né? Perdão, não é fase. O trabalhador é responsável pela qualidade do seu trabalho. Consciência de que a operação posterior é o cliente. É aquela ideia de cliente interno, né, Mário? Tipo assim, tudo que eu... de corrente de clientes, né, de Juran, que ele falava que o que um funcionário faz vai afetar o trabalho do outro, né? Que a gente tem a divisão do trabalho. Hoje as pessoas, cada pessoa, cada funcionário faz uma parte do processo, né, dentro das empresas. Então, a ideia é o quê? É que todos, né, cada pessoa, cada funcionário, garanta a qualidade do seu trabalho. Porque não adianta só você, enquanto, sei lá, você é um operador de máquinas, faz a sua parte, e eu que pego, né, o resultado da sua entrega, faço de qualquer jeito. Então, na verdade, é uma corrente, por isso que chama de corrente de clientes, porque a ideia é que a gente tem que, ao executar o nosso trabalho, pensar que o próximo passo é um cliente final que vai receber aquele produto, mesmo que não seja. Então, essa deve ser a mentalidade, né, para que a gente faça de forma perfeita e certo da primeira vez, senão a gente vai ter que ficar... Se eu não consertar, o outro ali na frente vai consertar. E se não consertar, pode ser que chegue errado para o cliente, com alguma falha, com algum problema, né, que impacte aquele cliente, ou até mesmo o meu colega de trabalho. Dependendo do que for, eu posso gerar um problema de segurança, inclusive. Ou acaba voltando, né, também, depois. Acaba voltando, exatamente. Então, é você fazer de forma certa da primeira vez. Isso minimiza muito o retrabalho, minimiza você ter que ficar apagando incêndio, essas coisas, né? Sim. É uma coisa básica, né? Um princípio super básico, assim, Entregar mas que algo faz bom, todo né? sentido. De excelência, né? Normalmente a pessoa só quer fazer e passar para frente, Tirar da independente. frente. É a batata quente, né? Exatamente. Fala assim, não, hoje eu tô de saco cheio. Vou fazer de qualquer jeito aqui, joga pra frente. Aí joga o pepino pro coleguinha ali do lado, né? Exato. Tá sem som, Mário. Perdão. Então, quando você traz essas evidências, essas considerações para uma linha de produção contínua, imaginando que cada estágio do processo não tem intermediação, ou seja, se a minha parte eu fiz errado, eu já passo para o outro. Não tem um acumulador entre nós, não tem um estoque aqui. Eu vou parar a linha toda. Concordam? Se o primeiro estágio não está saindo perfeito, não foi feito corretamente, ele vai parar os estágios seguintes. Então, é isso. Por isso que o envolvimento é muito importante. Né? O envolvimento é muito importante. Vocês veem, por exemplo, abatedouro de aves, vocês veem que o frango vai passando numa estrutura aérea lá e cada um faz um corte, cada um faz um negócio? Uhum. Imagina se um falha ali. O outro até pode fazer um movimento, tal, mas geralmente ele incorre em risco de acidente, porque ele está treinado, ele está totalmente calibrado para fazer um movimento X.
Se ele tem que fazer 2 movimentos porque o de trás não fez o dele, ele corre risco de acidente, né? E, por falar nisso, a indústria de proteína, né, no caso é a batedora de ar, é o que tem um passivo enorme por acidente de trabalho, mesmo com todos os EPIs que foram desenvolvidos lá, facas não perfurantes e luvas apropriadas. Então, esse é um exemplo muito contundente, né, da empregabilidade do Lean, da conceituação, da importância do trabalho em equipe. Saiu o som de novo, Mário. Não, agora eu estou falando, né? Primeiro teve um delay na mudança aqui do slide. Aqui. Mas corrigir os erros e suas causas fundamentais. É aquilo, né? Preconiza não tratar, não apenas corrigir o erro, mas mergulhar, se aprofundar no qual é o problema raiz. Por que aquele erro é recorrente, né? Isso, errar é admissível, mas permanecer no erro é intolerável. E custa, né, gente? E custa muito. Às vezes você imagina, numa empresa que tem lá X mil funcionários, se cada um tem direito de errar, você imagina o prejuízo que você vai dar para a empresa, né? A automação, né? Autonomia, a preconização da autonomia. Todo mundo é responsável e, ao mesmo tempo, ele pode interferir num processo quando este não estiver conforme. É a jidoca. É a jidoca. É mais fácil jidoca do que a autonomação, né? Então, toda vez que o processo não estiver conforme, ou ele detectar qualquer falha, ele pode, sim, interferir e paralisar a linha de produção. Corrigir os erros e suas causas são fundamentais. O Pokayoke, é assim que se pronuncia, Bianca? A gente fala aqui Pokioka, né? E escreve Pokayoke? Acho que sim. Porque esses brinquedos não são do meu tempo, né? Aí eu não consigo fazer associações corretas aí. Mas são ferramentas de controle desenvolvidas para funcionar como sistema. A árvore de erros. Vocês já ouviram esse termo? Árvore de erros? Não, nunca tinha ouvido. Eu já tinha ouvido e não me lembrava. Na época da Chocolates Garoto, lá foi apresentada a árvore de erros aí. Que normalmente um erro acompanha outros tantos, né? Então cria-se uma árvore de erros aí. Mas vamos lá. Círculos de qualidade. Círculos da qualidade, ou círculos de controle da qualidade, são CCQ. Isso foi melhoria contínua, melhoria de performance, teve vários nomes aí que foram tropicalizados aqui quando chegou para a gente, né? Mas são um grupo de voluntários de um mesmo setor ou não, que reúne regularmente para estudar e propor a solução de problemas que estejam comprometendo a qualidade e eficiência dos produtos. A única coisa é que eu não sei se são grupos voluntários, né? Para mim são grupos específicos aí que as empresas tentaram montar, e existe algumas, são grupos de melhoria contínua. Eles falam que é voluntário, Mário, eu acho que é porque, na verdade, não tem uma remuneração extra, digamos assim, né? Você é um funcionário da empresa, de uma determinada área, né? E aí é porque muitas vezes o que acontece? Existem empresas que têm setores só disso, né? As maiores, mas tem empresas médias, medianas, menores que estão nesse movimento, que elas utilizam algumas pessoas de algumas áreas, né, para trabalhar nisso também. Então, além da função que a pessoa executa já na área dela, ela participa desse grupo de melhoria contínua, né, desse círculo da qualidade.
Eu me lembro dessas reuniões aí que haviam, mas era assim, as pessoas, todo mundo discutia, mas era um brainstorm, né, mais interno, né? E dali saía algumas soluções. Eu só não entendia bem quem é que iria tocar, quem era o owner do projeto, quem era o responsável ali, né? Mas, assim, muita discussão tinha. Eu participei de algumas, diárias, só para conhecer, para ter contato com a matéria, mas era muita discussão e eu não sabia qual que era a definição, a resolução final. Problemas que podem ser atacados: qualidade de produto, produtividade dos recursos, custos e condições do ambiente físico de trabalho, racionalização dos processos produtivos, condição e segurança do trabalho, análise de refugos e reclamações de cliente. Tudo isso aí fica sobre a aba, né, desses voluntários aí. O objetivo imediato é resolver problemas de qualidade e eficiência. Envolver os funcionários no processo de resolução e problemas, associado a mais visão, mais responsabilidade e realização. Ou seja, realmente eles procuram formar e empoderar o colaborador, para que ele seja um membro da equipe qualificado, né? Melhor comunicação dentro do grupo de trabalho, estimular a criatividade, mentalidade de qualidade e a prevenção de falhas. Aqui a gente trabalhando princípios do Lean. Agora vai para o comprometimento, né, das pessoas. Agora a gente vai falar um pouquinho de pessoas, né? Time e cultura fazem você vencer. Vocês concordam? Sim, com certeza. E pode se escrever ao contrário, que também seria verdadeiro, né? Fazem perder também, né, dependendo. Isso aí. Aí tá mostrando, Mário, só um pouquinho do que... de onde que surgiu esse princípio, né? Porque o Lean, ele é muito baseado numa cultura, né? Numa cultura de trabalho, numa forma de você fazer as coisas e tudo mais. E é o que a gente vem conversando, a gente até já comentou aqui na aula, que é difícil você realmente implantar o Lean em outros locais, em outros países, por exemplo. Várias empresas, né, tentam implantar o Lean aqui, implantam, enfim. Mas você implantar o Lean na totalidade, com profundidade, realmente não é algo simples, né? É uma metodologia de gestão que leva muito tempo, muitos anos, para que ela realmente se possa dizer que a empresa ela prega o Lean e que ela realmente é Lean, digamos assim, né? Os autores falam que essa mudança, você começa a ter alguns efeitos, né, alguns resultados a partir do 5º ano de implantação. E você, assim, resultados significativos. E implantação mesmo total, às vezes demora 10 anos para uma empresa realmente ser Lean, né? Um exemplo disso é a própria Garoto, né, Mário, que vem implantando, iniciou essa implantação há muito tempo, e na área de administrativo ainda não implantou o Lean Service, né, o Lean Office, desculpa, o Lean Office. Então, assim, é uma metodologia de difícil implantação, porque você precisa mudar uma cultura. E isso os japoneses têm muito na veia, a gente fala, né? Isso vem de uma história, e aqui tem alguns pontos. O país após a guerra estava muito destruído, é um país também já pequeno, com poucos recursos. Eles também têm a cultura, aquela cultura dos samurais, cultura do arroz,
onde você tem muito cooperativismo, você tem um espírito também de lealdade muito grande entre as pessoas. Então, lá, você tem muito isso de pensar no outro, né? Você tem menos individualismo. Então, tudo isso contribui para que você consiga implantar esse tipo de gestão, que é uma gestão colaborativa, participativa, né, onde se valoriza as ideias das pessoas, onde se pensa no todo e não nas partes. Então, é muito mais fácil você engajar as pessoas numa metodologia de trabalho que prega tudo isso, lá no Japão, que já tem uma cultura assim, já vem de berço vários princípios, do que aqui no Brasil, por exemplo. Então, assim, porque é importante a gente dizer que o Lean, ele não é só você aplicar as ferramentas, né? É assim, eu estou fazendo oficina Kaizen, eu estou, sei lá, aplicando 5S, diversas ferramentas, a gestão visual, né? As ferramentas, elas vêm como suporte à filosofia, né? É suporte a essa metodologia de gestão. Mas o que faz realmente os resultados acontecerem é o engajamento das pessoas, é você mudar a mentalidade, é você fazer com que as pessoas entendam que elas são importantes no processo, né, de você garantir qualidade, no processo de você economizar recursos. Então, esse é o grande desafio, né? E fazendo só mais uma observação aqui, a minha dissertação de mestrado foi sobre Lean no serviço público, né? Então, como implantar o Lean no porto, foi o exemplo que eu peguei. E uma das grandes dificuldades, quando a gente fala de serviço público, implantação de Lean em serviço público, é muito mais difícil, os desafios são muito maiores do que setor privado. Porque você está falando de no setor privado também tem, tá, gente? Mas no público você tem uma frequência maior de ocorrência, que é a questão da troca de gestão. Então, você tem lá, a gente vê aí nos planos governamentais, entra um governo, você tem um plano de 4 anos, muda o governo, muda tudo, né? Você pensa de um jeito, daqui a pouco você está pensando de outro. É a mesma coisa, por exemplo, num porto público, você tem um diretor que pensa numa forma, o cara vai estar lá, vamos implantar Lean, legal, vamos, eu acredito nessa metodologia, vai dar resultado. Aí passa um ano, o cara sai. Ou seja, não dá tempo de você, como é uma metodologia de implantação longa, demora, né? Você não consegue, você tem muita dificuldade de implantá-la, né? Tem muitos, como é que eu vou dizer assim, desafios nesse sentido, né? A gestão muda muito. E na privada também muda, né, Mário? A gente tem trocas aí de diretores e também isso, porque é aquilo, se a gente não tem a liderança que está engajada nesse sentido, é muito o que o Alan estava falando, né? Do novo diretor aí que tem essa mentalidade, que veste a camisa da importância disso, de trabalhar em conjunto, mas quando a gente tem uma troca, e o diretor pensa diferente, a gente tem uma quebra disso. Então, essa metodologia de gestão, ela é muito interessante, mas ela é muito difícil de ser implantada. Trabalhosa e tem que ter toda uma energia concentrada para isso, né? E só acrescentando um pouco, realmente na iniciativa privada não se permite a descontinuidade de um projeto, né? Os projetos são muito bem avaliados e aprovados e, portanto, o fato de mudar uma peça da organização não desabilita a continuidade do projeto. Os projetos Até porque é um projeto a longo prazo, né, Mário? Quase são projetos que rodam de forma independente, né? Ou seja, não há motivo para que se pare um projeto. Eu, pelo menos, não conheço, assim, nas empresas que eu passei, um projeto ser abortado por conta de mudança de
de diretoria, mudança de presidência, CEO, CFO, não tem esse histórico aí. Mas é muito complicado porque aqueles são padrões comportamentais, né? São modelos mentais. Nós não fomos moldados com esse pensamento. Então, ainda que nós tenhamos uma série de problemas relacionados aqui à distribuição de renda e tal, nós somos um país muito farto, né? Nós somos um país onde que as mazelas existem, né? Mas ela não está no entorno, né? Ou não está tão próximo do nosso dia a dia, né? Já estiveram mais distantes, agora estão chegando. Então a gente não desenvolveu muito isso aí. Lá não, lá eles têm uma consciência motivada até pela guerra, né? Foi um grande, mas antes da guerra sempre foi um país que viveu em conflitos, né? O Japão sempre teve em conflitos, né? Contra os países vizinhos e depois contra o mundo. Então, a disciplina foi um mecanismo que eles desenvolveram para continuar na sobrevivência aí. Tá bom? Podemos seguir? Sim. Tem alguém que está datilografando. Né? Acho que sou eu, será? Eu não sei. Etapas, né? Especificar valores sobre a ótica do cliente. Aí é para implantar, né, Mário? Como implantar as etapas para implantação. As do etapas Lean. de implantação, verdade. E, então, essas etapas, né, devem ser difundidas, né, estruturadas para que ocorram nesse formato. Especificar valor sobre a ótica do cliente, fluxo de valor, alinhar na melhor sequência as atividades que agregam valor, ou seja, aquilo que não tem valor eu nem vou avaliar. Né? Eu devo avaliar para encerrar o processo. Fluxo contínuo, realização de atividades sem interrupção. Isso é um pilar importante aqui na trajetória de mudança. Adotar o sistema de produção puxada, sempre que possível, apenas eu faria essa ressalva. Né? Seria ótimo se todo mundo, eu vou querer um carro para a semana que vem, né? E você começasse a produzir o carro. Ou qualquer outro bem, eu vou querer uma calça jeans e tal, e daí eu vou esperar até a semana que vem. Antigamente era assim, né? Eu que sou do século passado, quando criança, você ganhava, era muito comum você ganhar no Natal, aquela tia mais afastada, ela vinha com um corte de tecido para você, né? Trouxe para você, achei sua cara. Você ganhava um pedaço lá, 2 metros de pano, que você tinha que ir para a costureira para fazer uma calça nova, né? E isso aí levava, às vezes, mais de mês, né? Dependendo das demandas da costureira. Hoje em dia, quem é que vocês conhecem que usa costureira? Só o pessoal de alto padrão, né? Mas, normalmente, você não tem essa disponibilidade e paciência para esperar. Esforçar-se para atingir a excelência ou ainda perseguir a perfeição. Tá? A perfeição é algo que eles, pelo menos, persistem. Se eles atingem, nem sempre, mas eles estão sempre na fronteira do bom para o ótimo. Especificar valor sobre a ótica do cliente. Acho que a gente conversou um pouco sobre isso, né? O valor é aquilo que o cliente está disposto a pagar. Para ele, a necessidade gera valor e cabe às empresas identificarem qual é essa necessidade. Procurar satisfazê-lo e cobrar por isso um preço específico, a fim de manter a empresa no negócio e aumentar seus lucros por meio da melhoria contínua dos processos, da redução de custo e da melhoria da qualidade. Ou seja, gente, se eu quero aumentar meu lucro, eu não posso sobretaxar o preço. Eu não posso apenas incorporar o meu desejo de lucratividade no preço do produto que o cliente vai pagar. Ou seja, eu tenho que fazer uma reflexão e
mergulho interno na minha organização e cortar custo. Cortar custo o tempo todo, né? Diz alguns autores que custo é igual unha, né? Tem que ser cortado, aparado constantemente. Sempre que você mergulhar numa análise de custo, você vai ver a possibilidade de uma nova negociação, de um formato para redução e assim sucessivamente, né? A implantação. Dentro do processo, o que seria valor para o cliente? Essas identificações a gente tem que fazer. O cliente realmente paga, né? Ele paga por um produto de boa qualidade, um preço razoável de entrega. O que mais? Paga pela embalagem, né, Alan? Mesmo sem querer, às vezes paga pela embalagem. Tem que pagar, né? Tem que pagar, né? Não dá para devolver. O que mais? Ele paga até para o seguinte, se a empresa, se a marca que ele escolheu tiver alguma associação... Se ela ajuda a instituição de caridade, se ela faz serviço filantrópico, tudo agrega valor. Um programa de filantropia, um programa de sustentabilidade, enfim, qualquer programa que vá trazer um benefício à sociedade se eu adquirir aquele produto, né? É basicamente isso aí que a gente tem que se preocupar quando a gente for ver o valor que o cliente aceita, né, pagar, né? Fluxo de valor, alinhar na melhor sequência as atividades que agregam valor. E na implantação, identificar o fluxo de valor, mapeamento do fluxo de valor versus barra... O que é o VSM, Bianca? A ferramenta VSM, que é o mapeamento de fluxo de valor, Value Stream Mapping. Vou escrever aqui. Value Stream Mapping. Então, você pode usar essa ferramenta. Eu acho que existem outras também, né, Bianca? Sim, sim. Essa é a mais usada no Lean, né? É uma ferramenta para você mapear processo. Uhum. Dissecar a cadeia produtiva e separar os processos em 3 tipos. Isso aqui é interessante, Mário, porque o que essa ferramenta ela prega? Ela prega o seguinte, através dela você consegue mapear os processos da empresa, então você vai, percorre, né, a empresa, entendendo como funcionam as operações, e a partir desses dados coletados, esses círculos da qualidade ou esses grupos definidos, eles vão fazer essa análise, né, do que realmente agrega valor sobre a perspectiva do cliente e o que não agrega, tá? Geralmente, eu até coloquei nessa imagem aí que a barra está na frente, né? As atividades que agregam valor sobre a perspectiva do cliente, elas devem ser mantidas, perfeito? Até porque esse é o sentido dessa filosofia, né? E também das empresas. A gente tem que entender realmente o que importa para o cliente. E as que não agregam, existem 2 tipos de atividade, né? Ali ele até coloca, né? As atividades que não agregam geralmente representam 90% das atividades das empresas, né? Só que, dentre essas atividades que não agregam, a gente pode fazer uma classificação. Aquelas que realmente se referem a desperdícios e que podem ser minimizados, reduzidos, eliminados, e aquelas que são desperdícios perante a visão do cliente, mas que precisam ser mantidos para que a operação ela ocorra. Bianca, dá um exemplo. Vamos supor, você tem uma agência de publicidade, né? Essa agência de publicidade, o que ela faz? Ela desenvolve marca, ela gera criação de conteúdo, né? Faz postagens. Então, digamos que, o que é valor para o cliente nesse tipo de serviço? O cliente, ele vai entender que é valor o post lá que a empresa criou, perfeito? Tá lá bonitinho, criou a postagem, vai publicar, vamos supor, para nossa empresa, né, Mário? A gente contratou uma agência, ela fez lá um conteúdo, para a gente nos entregou esse conteúdo. Isso para a gente é valor, é onde a gente percebe, né, o que a gente está recebendo. Mas, por exemplo,
as atividades financeiras ou as atividades dela de RH, exemplo, ela precisou contratar uma pessoa para fazer a arte da nossa postagem. Isso para a gente não agrega valor. O que interessa para mim é o resultado, enquanto cliente. Mas essa contratação desse profissional, ela é importante para que esse post, essa arte, ela seja executada. Tá? Então, é uma atividade que a agência de publicidade, a contratação desse profissional, ela não tem como eliminar, faz parte do processo. Tá? Então, não agrega valor perante a perspectiva do cliente, mas é uma atividade, é um desperdício que precisa ser mantido. Mas, por exemplo, vamos supor que, sei lá, ela tem lá, digamos que um profissional que é muito ineficiente, que demora, sei lá, 50 horas para produzir um post, né? Então, esse tipo de desperdício, essa demora, esse tempo, isso tem que ser eliminado. Então, assim, essa que é a relação. Aqui eu estou dando um exemplo dessa agência, mas poderia ser uma linha produtiva, né, que a gente tem lá o produto final, vamos supor, a caixa de bombom. Isso é o que agrega valor para mim, né? Esse produto está na qualidade, etc e tal. Mas a ineficiência lá da empresa, se a Garoto, ela demorou, sei lá, se ela precisou de mais máquinas, mais pessoas, etc., ou teve movimentos desnecessários e etc., eu não quero pagar por isso, né? Então, isso as empresas precisam ficar atentas, observar e eliminar todas essas questões que não agregam valor para o cliente. Perfeito. Eu acho que um exemplo numa linha seria bem assim: você não vai cobrar, o cliente não está disposto a pagar, né, por setup de máquina. Nós temos para trocar aqui, nós estamos tanto tempo parado e tal. Ele não paga por isso. Certo? Ele não quer pagar por isso, não quer ser responsável. Então, você que tem que melhorar os seus processos internos. As empresas devem olhar para todo o processo, ou seja, do início, né, ao fim, o end-to-end lá, desde quando gera a demanda e todas as etapas aí, procurando pontos de melhoria, pontos de desperdício, e justamente é aí que ele vai trazer maior valor agregado, porque a partir do momento que você elimina os valores que desagregam, você só sobra os que agregam, certo? Fluxo contínuo, realizar atividades sem interrupção. Isso é um sonho, né, de todo o sistema produtivo. Qualquer gerente de fábrica, se pudesse, trabalharia 30 horas por dia sem parar. Por quê? O trabalho contínuo, sem interrupção, ele melhora a estrutura de custo do produto. Ele vai ficar mais barato, né? Consequentemente, mais produtivo no mercado, mais competitivo no mercado. Tá? E daí vai chegar naquela equação onde o cliente está disposto a pagar um preço justo por aquilo lá. E você aumenta também os seus pontos de lucratividade. Realizar atividades sem interrupção, né? Fluidez das informações e produtos, balanceamento das linhas, não pode haver gargalos, tá? Gargalo é uma coisa que, embora a gente saiba que existam, é sempre tratado como anomalia. Qualquer tipo de gargalo. Nenhuma atividade, nenhum processo deve apresentar gargalos, embora eles existam. A gente não pode conviver e achar que é normal. Por exemplo, uma fila, né? Uma fila aguardando atendimento, o que a gente vivenciou recentemente, aí, as pessoas buscando benefício emergencial e aquelas filas enormes na frente das... Aquilo aí é um negócio insuportável. Pois é. Eu tenho raiva disso. Mas, com certeza, a gente ainda pertence a uma camada da população que menos enfrenta filas, né? Você vê a grande população, a população menos favorecida, é as que mais sofrem com isso, né? O tratamento indigno. Essa retirada dessa ajuda de custo na Caixa Econômica aí foi um exemplo disso. Foi desumano, né? Porque, embora tenha sido uma operação de guerra, isso a gente tem que ver,
uma operação de guerra, né? Eu acho que a solução foi até rápida. Mas a gente tem alguns problemas de base aqui, de instrução, de educação. As pessoas não sabem digitar a senha, não tinham documento. Aí que ninguém imaginou que o tamanho fosse tão grande assim do problema, né? Achava que ia pegar um ou outro. E, na verdade, não, nós temos uma população considerável que tem todos esses problemas aí. Então, o balanceamento, né, o equilíbrio das linhas de produção é um fator primordial na busca desse equilíbrio aí e da eliminação de desperdício. O trabalhador, né, sai daquele espectro de especialista e procura os generalistas, os polivalentes, né, que saibam fazer mais de uma atividade relacionada ao processo. Né? Você possa contar com ele em estações diferentes de produção numa linha contínua. Realizar atividade sem interrupção, né? Voltando ao ponto aí. Distribuir a produção de forma homogênea ao longo de jornadas de trabalho pré-estabelecidas, eliminando picos e baixas, né? Ou seja, a gente não deve ter momentos de grande produção alternado com baixa produção. É sempre o equilíbrio que preconiza, sempre que possível, né? Sempre que possível. Não é uma missão tão fácil assim. Algumas linhas você consegue fazer isso, outras não. Puxar a produção. Puxar a produção é um desejo de todo mundo, né? Mas, como a gente já conversou aí ao longo desses 2 dias, nem todos os itens permitem isso aí. Alguns podem ser puxados, a gente deu o exemplo lá do iate, da Bianca, mas outros têm mais dificuldades e têm que produzir para estoque, mesmo porque os clientes não têm disposição e nem paciência para esperar. Voltamos aqui a falar do Kanban um pouco, só para fixar mesmo, né? Entra na gestão à vista, né? E quanto isso melhora o processo, porque esses sinalizadores eles permitem que todo o grupo esteja no mesmo ponto, né? Ou seja, saibam o que está sendo produzido, o que precisa produzir e o que não precisa produzir. E qual que é a prioridade, qual que é a hierarquia dos itens que devem ser produzidos, né? Atingir a excelência, perseguir a perfeição, né? Muito bonito, mas muito difícil, né? A gente coloca isso para a própria vida da gente, o quanto distante estamos da perfeição. Quando trazemos isso para dentro das organizações, né, o abismo só cresce, né? Infelizmente é assim, mas não é por isso que a gente não deva perseguir, né, a perfeição. Pelo menos a gente vai mirando na perfeição, a gente vai atingir ali o bom, tal, e já está valendo, né? Agora, para as organizações, não pode. Tem que buscar a perfeição sempre. Um cliente mais exigente, ele não vai aceitar um mínimo que seja de redução da qualidade do item que ele escolheu. Bom, aqui é mais ou menos o que eu já falei, né? Acho que não tem necessidade de ler, tá? Então, vamos lá. As ferramentas, né, que ajudam, como a Bianca colocou, você aplicar as ferramentas não quer dizer que você é Lean ou não, né? As ferramentas é só uma ponte para você atingir o Lean, para você ser suporte, Lean, né, Mário? Um suporte, né? É um caminho. Então, nós temos todos esses aí, as ferramentas, todas com termos orientais, né? Japonesizados, né? O SEIRI, que é o senso de utilização, SEITON, o senso de organização, SEISOU, que é o senso de limpeza, e ali o quarto é qual? Bianca? Meu japonês não está aprimorado assim, não. É o Seikitsu, que eu não estou enxergando. Com a tarde aumenta a dificuldade aqui. Que é o senso de saúde e higiene, e o Shitsu, tá? Me perdoe os orientais presentes aí, se eu não pronunciei corretamente. Só lembrar de Shih Tzu, né? Hã?
Só lembrar de Shih Tzu. Shih Tzu, né? Shih Tzu. E é o senso de autodisciplina. Então, vocês veem que tudo isso aqui, essas ferramentas, elas remetem ao comportamental, né? Ou seja, aquilo que o Kaizen fala lá atrás, a transformação começa nas pessoas, e se elas não tiverem calibradas mentalmente para aceitar a transformação, você não vai conseguir transformar nenhum processo interno aí. E aqui chegamos às ferramentas aí, olhando como era antes e depois. Olha só a figura à esquerda, que é muito comum você ver nos armazéns e centros de distribuição aí, a total desorganização. O da direita é o que a gente tem que perseguir. E é possível, tá, gente? E é possível. Aqui já é um modelo mais fã, né, Bianca? De o antes Tem que ter, né? Tem que ter. A Bianca adora esses quadrinhos aí, remete à infância dela. E então nós temos aqui o antes e o depois, tudo voltado à organização, né? E quando você faz, e por isso tem algumas práticas que você documenta mesmo, quando você vai fazer uma atuação na área da empresa, o antes e o depois. É justamente por causa disso, para as pessoas se conscientizarem o quanto de ruim era e o quanto é possível melhorar, né? E, sem dúvida, um ambiente desse já está provado por N estudos, autores, que a qualidade do ambiente de trabalho está diretamente ligado à qualidade e à produtividade das pessoas, né? Gestão visual, novamente. Aqui a gente não é mais só o Kanban, mas que você tem um dashboard com os principais indicadores da área, né, que nós já conversamos, quais são os KPIs da área, e para que todos tenham ciência do quão distante ou próximo eles estão da meta acordada com a empresa, né? A exposição visual de ferramentas, peças, atividades, indicadores de desempenho de processo e uma linha de produção. Isso é muito comum aí nas grandes corporações, você ter um quadro desse aí, para que eles tenham algumas informações do que será produzido, em que quantidade, se eles estão próximo da meta do mês ou distante da meta do mês. Tá? Está repetindo, né, o VSM. O VSM agora detalhado, né? Que é a ferramenta Lean para mapeamento de processo. Passa mais um que ele vai mostrar um exemplo, Mário, mais um slide. Aqui são os elementos, né, utilizados para fazer um mapeamento. Passa mais um. Aqui, ó, que é um fluxo, né, mapeado. Você tem os tempos e movimentos, né, de cada processo, né? Ele facilita você enxergar como que a operação funciona e, a partir disso, trabalhar para reduzir os gargalos, né, as melhorias, fazer as melhorias. Muito bom. A manutenção, produtividade total, né? Isso aí também teve nos anos 90 e no início do ano 2000, teve um forte apelo nas empresas, né? Tinha até programa, me lembro que tinha alguns programas, tipo o operador, cuide da sua máquina, algumas coisas, alguns insights assim, para justamente forçar o trabalhador a entender, né? Como falar, escutar a máquina gritar, né? Quem escuta a máquina gritar é o operador. Ele que sabe se ela vai dar pane ou não. Então, você, operador, tem que intervir para que a máquina não pare. Então, isso era o que preconizava os movimentos aí na Chocolates Garoto, por exemplo, né? Então, as máquinas devem estar sempre em condições operacionais. Isto é obtido por meio de um conjunto de técnicas de manutenção onde todos participam, não só a equipe de manutenção, mas também operadores e demais envolvidos no processo. Ou seja, a máquina não tem pane assim,
com raríssimas exceções, ela para totalmente. Ela dá alguns sinais, né, antes da parada. E é aí que a gente espera que todos possam contribuir, né? Qualquer pessoa que esteja passando e escutou aí um barulho diferente, uma gota de óleo no chão, pode colaborar. Estratégias adotadas durante a pandemia. Tem alguma coisa nova aqui, Bianca? Bianca? Ops. Essa parte você já falou bastante, né? Naquela primeira parte que você iniciou, só para fazer o fechamento e colocar aqui um pouquinho sobre as operações agora pós-pandemia, embora a gente já tenha falado bastante, né? Eu acho, né, que a gente Então, para a poderia gente fazer esse revelar. fechamento mesmo. Então, gente, nós temos aí um desafio enorme pós-pandemia, porque muitos processos vão sofrer uma nova acomodação, um novo entendimento vai vir, comportamentos foram alterados, né? E a gente vai ter que observar mais do que nunca, né? Eu acho que o mapeamento agora é fundamental em todas as organizações. E eu acredito que algumas delas já estejam fazendo aí. Porque, como a gente comentou, muita coisa deu certo durante a pandemia, mas muitas outras deram errado, né? E tiveram algumas soluções bem espalhafatosas aí no começo, haja vista aí as medidas do governo, a distribuição de medicamentos, distribuição de ventiladores, construção de hospitais, liberação de verba, foi bem tumultuado, né? A gente não deixa de pontuar isso aí, embora reconheça que nós passamos por um evento não previsto em nenhum tempo, né? Mário, eu acho que eu acredito, assim, complementando, só para complementar o que você está falando também, o que a gente percebe, assim, e que muita gente tem, muitos autores, né, muitos especialistas nessa área de operações e supply, logística, têm abordado, é que aquele papo que a gente já teve no outro período da aula, é que as empresas agora elas vão ter que repensar um pouco a sua forma de atuação, né? O segredo, se é que podemos falar que existe uma fórmula mágica, acho que não existe, mas a questão é que as empresas agora elas vão ter que se tornar cada vez mais adaptivas, flexíveis, resilientes. Eu acho que essas são as palavras-chave aí para esse momento, porque a gente vai ter daqui para frente muitos eventos de instabilidades, digamos assim, né? Tanto nacionalmente a gente já vem presenciando isso. Nós tivemos a greve dos policiais, nós tivemos situações de chuva, enfim, vários acontecimentos que geraram turbulências, digamos assim, e desafios para as organizações elas continuarem a operar, né? E daqui para frente, e a gente já vem acompanhando esse movimento, isso vai ser cada vez mais frequente. Então, as empresas elas vão ter que estar preparadas para gerenciar os seus próprios riscos de estarem no mercado, né? E a flexibilidade, que é uma das dimensões do desempenho que a gente comentou aqui na nossa aula, ela vai ser cada vez mais importante, né? Então, Bianca, mas como ter isso, né? Como ser mais flexível? É você expandir o seu leque de fornecedores, é você repensar realmente se vale a pena você centralizar os seus parceiros ou suas operações na China, como antes era o ideal, né? Todo mundo foi para lá. E agora, com as cadeias, claro, sempre mais expandidas, mais ampliadas, a gente precisa começar a repensar se realmente vale a pena a gente operar só pensando mais no custo do que na própria capacidade de resposta a uma situação, né? Então, acho que a gente passa por essa mudança. Acredito também que essa questão de trabalhar com muito just in time
isso vai ser um pouco discutido. Acho que essas políticas de estoque, elas vão ser bem revistas, porque, embora a gente precisa trabalhar com estoque baixo, é aquilo que você também comentou, a gente deixar de suprir ou abastecer é um grande problema, né? Então, acho que vem uma mudança grande de alguns pensamentos de gestão que antes era regra, né, Mário? Digamos assim, temos que ter just in time, É verdade. temos que botar o custo lá embaixo, pouco estoque, enfim, então passa a se repensar bastante coisa daqui para frente. É verdade. Eu acrescentaria apenas que as empresas vão buscar também a humanização, né? Elas vão colocar o ser humano também como um fator relevante na existência da própria organização, que até Perfeito. então ficaram muito aí inteligência artificial, tecnologia e às vezes as pessoas acabaram sendo renegadas a um plano menos importante nas organizações, né? E agora eu acho que tudo isso vai ser colocado em análise e ainda estamos aí aguardando quais serão os desdobramentos, né? Mas é aquilo que a gente fala no último item, todos os setores, sem exceção, serão desafiados pós-pandemia, né? Eles já foram durante a pandemia e continuarão sendo desafiados pós-pandemia. O novo normal, assim, a gente não sabe ainda como vai ser. Tá? Na verdade, é um normal que a gente já vinha vivendo, né? Mas o que aconteceu foi que acelerou, né, Mário? As transformações se aceleraram. Apenas isso, né? Acelerou muito. E os grandes saltos evolutivos da sociedade, né, como um todo, eles acontecem após grandes eventos traumáticos, né? Geralmente guerras, né? Guerras, eventos climáticos, né? Tempestade, furacão, que chegaram a dizimar aí o país inteiro aí. Então, força com que o processo evolutivo seja acelerado, né? E eu acho que a pandemia veio aí e mostrou também que o mundo precisa ser mais integrado, né? Não basta ser globalizado, precisa ser integrado. Tanto na busca, você vê, eu acho que em nenhum momento da história houve o desenvolvimento de vacinas, né? Pelo menos a busca por uma vacina tão rápido quanto neste momento. Você vê aí, então, chega a centenas de países, centenas de vacinas sendo desenvolvidas simultaneamente, né? Aqui mais comenta são aquelas que estão em estágio mais avançado, mas existem mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas aí por N empresas. Foi uma corrida à vacina. É lógico que tem o fator financeiro também. Quem desenvolver primeiro a melhor vacina vai sair na frente e vai ganhar mais dinheiro. Mas muitas empresas, laboratórios, entidades não governamentais estão trabalhando nesse processo de consolidação de uma solução para o Covid, né? Perfeito. Mas eu acho que... Eu não sei, Bianca, se você quer continuar na apresentação dos slides. Não, eu acho que a gente já abordou, né, Mário? Esses assuntos aí a gente abordou. Eu queria colocar aqui, abrir o espaço para o pessoal, os meninos, para ver se tem alguma dúvida ou alguma consideração que gostaria de fazer sobre os nossos temas aí que nós abordamos, para a gente ir fechando. Bianca e Mário, dúvida não. Queria mais só agradecer mesmo, foi bem bacana os temas trazidos. Foi bem diferente da outra aula de logística que eu fiz. Eu cheguei a fazer um final de semana da outra matéria. Eu acabei perdendo a matéria porque eu fiz uma cirurgia, né? Então, como eu perdi um final de semana, eu fui reprovado. Mas foi muito mais focado em cálculo, em questões de cálculo, de armazenagem e tal, e eu gostei muito da forma que a gente tratou aqui, com os temas mais
trazendo para o cotidiano, para o dia a dia, elementos importantes de se colocar na prática, então eu gostei bastante. Ah, que bom, Gabriel. A gente fica contente aqui. E nós tivemos dose dupla, né, nesse último módulo, o Mário aí me salvando um pouquinho da garganta, mas foi bom porque enriqueceu Muito muito bom também. muito bom. Agrega as discussões, né? Sim, sim. Mas que bom que você gostou da proposta. É legal a gente ter o feedback para a gente também pensar daqui para frente as próximas, né? A gente gosta bastante de escutar os alunos para realmente trazer algo para a realidade, né? Para a atualidade, acho que tem que ser focado nisso, né? Também. Perfeito, e foi bem atual os temas. Muito Uhum. bacana. Ah, que bom, a gente fica muito feliz. Alan, aí? Ei, tô sim, claro, tô aqui. Foi muito boa a aula, gostei também, Bianca, da participação. Mário, muito obrigado por ter contribuído, assim, engrandeceu bem, assim, todas as discussões. A sua aula, 5 meses atrás, que nós fizemos, né, já foi muito boa, já foi um conteúdo que eu vivencio muito na prática. Agora vivenciando com a logística de pessoas em vez de produto, falando de passagem, inclusive, passagem tá até com problema, porque eu tava meio agarrado, de vez em quando eu voltar a botar o celular na orelha aqui, porque deu um problema com Deu ele. B.O. A locomotiva deu defeito, tive que trocar, acabei dividindo um pouco o tempo. Mas o Gabriel tocou um negócio que é legal, assim, foi muita discussão de temas atuais, temas relevantes, assim, de que a gente pode tratar de operação, de questão de logística. E saio com conhecimento mais agregado. Essa questão do pensamento Lean, cara, que você tocou, é algo que está na veia, está muito em alta. Na empresa, na Vale, isso está demais, está muito forte. Inclusive, a gente tem até um cara lá que veio da Toyota basicamente só para isso, Marcelo Takahashi, não sei se vocês conhecem. Legal. Ele era da Toyota e está na Vale, deve ter uns 7, 8 anos, ou um pouco mais, não sei. Ele veio com esse intuito de trazer a filosofia linda da Toyota para dentro da empresa e está conseguindo fazer isso em todas as áreas. Tem áreas que a gente não tinha um pensamento que iria conseguir colocar. Porque quando você fala assim, uma linha de produção, um negócio um serviço mais retilíneo, logo vem na cabeça linha de produção, manutenção. Quando a gente vai para uma parte de operação ferroviária, operacionalizar o processo, aí já fica um negócio um pouco mais difícil, mas a gente consegue ver que é possível fazer. É possível, né? Trabalho Qualquer danado. setor, né? Qualquer área é um trabalho árduo, né? Mas é possível, né? Digamos assim. Mas que bom, Alan, eu fico feliz, foi muito bom reencontrá-lo novamente aqui, você sempre acrescentando nas nossas aulas, foi maravilhoso, foi bom, tá vendo? Você foi por um motivo bom também você estar aqui novamente. Faz parte, felizmente no dia também que eu não consegui, aí acho que foi nota sua, trabalho, Foi foi na atividade, você semana, não entregou? foi na atividade que eu não entreguei, foi a semana que meu avô faleceu em Vitória. Foi. Aí fiquei enrolado em ML, uma confusão danada, acabei perdendo o prazo e nem tive cabeça também para poder fazer nada e passou batido. Mas foi bom, sempre tem um lado positivo. Gente, mais alguém? Vinícius tá aí? Aline? Tô aqui, só agradecer mesmo a vocês aí pelo conhecimento que compartilharam com a gente. Os temas muito atuais, assim, tudo está muito em voga hoje no mercado, né, que a gente encontra por aí. E sem dúvida, assim, veio acrescentar muito para a gente aí, em termos de conhecimento e também para o nosso prosseguimento aí na nossa carreira. Né? Muito bom. Muito obrigado, bom, Vinícius. a você que e ao bom que Mário. você gostou. Que bom mesmo. A Aline, quer falar alguma coisinha? Vou fazer Oi, só agradecer também, professora. A aula de vocês foi bem dinâmica, bem didática. Só agradecer mesmo por nos proporcionar esse conhecimento aí. Legal. Gente, a gente que gostaria de agradecer, eu reitero aqui meu agradecimento a vocês, foi um prazer estar com vocês nesses encontros aí, mesmo que remotos. Acho que essa questão, vocês abriram as câmeras aqui, então conhecer um pouquinho de vocês foi muito bom. Pedir desculpas mais uma vez pela minha voz, mas tenho certeza que o Mário abrilhantou aí esses nossos 2 últimos dias de encontro, né? Acho que foi até interessante ter outra pessoa aqui, a gente debater alguns assuntos, e agradecer mesmo a vocês a participação,
acho que também isso é muito importante para a gente que está aqui do outro lado, enquanto professor. Então, faz muito a diferença vocês com a experiência de vocês, com a prática, né? Então, com a história. Então, acho que tudo isso acrescenta. Até o Mário deixou uma frase ali, né? Você não é uma ilha, uma pessoa isolada não constrói nada. Acho que a gente, realmente, nesses encontros aqui juntos, nós trocamos bastante ideias e acho que juntos eu sempre acredito que nós somos bem melhores, né? Então, um aprende com o outro. A gente está aqui na função de professor, mas a gente sempre está aprendendo também com vocês. Então, o meu agradecimento especial aqui também ao Mário, por estar me dando esse socorro, né, gente? A voz. E ao Celso também, pela compreensão. O Celso é o diretor, né? Vai dar uma palavrinha logo mais com vocês aqui. Agradecer mais uma vez ao Celso aí pela compreensão com relação ao meu probleminha aqui. Logo, logo estarei boa, se Deus quiser. Já está, né? Bom, pessoal, já estou falando, também, né? Falar por último tem algumas dificuldades, né? Porque tudo foi dito já. Para mim também foi uma satisfação muito grande poder estar esses 2 dias com você. A gente, quando faz a coisa porque se identifica, porque gosta, não há sacrifício algum, entendeu? E mesmo estando no ambiente online, que eu confesso, eu sou um cara jurástico, eu tenho ainda o apreço pelo contato, mas estou me aprendendo, estou me reinventando, estou me adequando, que é o que preconiza aí tudo aquilo que nós falamos, né? Escutar o nosso cliente e nos adaptar, né? Focar naquilo que agrega e não ficar reclamando daquilo que a gente não tem. Então, procuramos fazer o melhor possível dentro das condições dadas e estamos aí à disposição. Espero poder encontrá-los numa outra oportunidade. Desejo a todos um bom final de curso, uma boa conclusão e que estamos aí à disposição. Agradecer mais uma vez a Bianca pelo convite, pela confiança no trabalho que a gente desenvolve, a própria instituição, o professor Celso aí. Tá bom? Você falou uma frase massa, adaptar-se ao cliente. Exatamente. Pessoal, só uma última fala aqui. Eu queria fazer um merchan da gente, né? Eu e o Mário. Se vocês ainda não seguem a gente, por favor, nos sigam lá no LinkedIn, né, Mário? E também a nossa empresa, que é a Duit Consultoria. A gente está preparando alguns treinamentos muito legais, treinamentos mão na massa, treinamentos práticos com jogos de tabuleiro, tá? Nessa área de supply chain, de logística. Então, é @Duit Consultoria. Vocês vão encontrar todas as informações lá, também nas nossas redes, né, Mário? E logo, logo, quando voltarmos ao presencial, a gente vai estar com esse treinamento aí, quem tiver interesse. Vai ser bem legal, bem dinâmico, acho que vocês vão gostar. Tá bom? Professor Celso, já falei demais. Acho que isso. Bom, eu quero agradecer professor Mário, professora Bianca, pelas aulas de hoje na disciplina Gestão de Operações e Logística. Agradecer especialmente à professora Bianca, porque mesmo estando com esse problema nas cordas vocais, se esforçou bastante, com o apoio do Mário, né, para levar os conteúdos até vocês. E parabenizar os alunos, né, da disciplina Gestão de Operações e Logística, desse MBA em Gestão Empresarial, pela dedicação, pelo esforço. Hoje nós estamos nesse mundo de mudanças conturbado e vale muito o lifelong learning, que é estar sempre aprendendo, né? Então a gente não pode parar, a gente fez graduação, não pode parar, graduação. Vamos continuar estudando a vida toda e vocês são exemplo, né? Porque, como eu disse no início, em véspera de feriado, estão aí se dedicando, esforçando, buscando aperfeiçoamento, buscando crescimento. Então, parabéns especialmente também a esse grupo de alunos e vou depois disponibilizar para vocês, vou enviar um e-mail para vocês, porque a minha chegada aqui é recente, né? Na pós-graduação da FAESA, eu venho de Campinas, São Paulo, morando aqui em Vitória, mas depois vou mandar um e-mail para vocês, me colocando à disposição nas dificuldades ou qualquer coisa que precisarem, né, com os meus contatos
de WhatsApp, e aí terão também o meu e-mail. E eu quero estar sempre aí junto dos professores, junto dos alunos, para que a gente tenha a máxima eficiência aí no processo, né, professor Mário e professora Bianca, de aprendizagem de vocês. Né? Então, parabéns mesmo aos alunos pela dedicação, pelo esforço, serão totalmente recompensados, porque a gente passa sempre a aprender, a crescer, a desenvolver, né? Desejar para vocês bom final aí de semana e um feriado, né? Já que aqui em Vitória a gente engata, emenda mais um feriado junto ao 7 de setembro. Então, pessoal, um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Continue sempre assim, nessa trajetória de aprendizado e de crescimento. Parabéns a vocês. Fim de semana emendado no feriado é a melhor coisa que tem. Isso! Eu lembrei da musiquinha que o repórter, o cara da Record cantava lá, levante a mão pro céu e diz muito obrigado. Hoje é sexta-feira e segunda é feriado. Muito boa. Cantou muito isso, boa. Eu esqueci o nome do repórter, cara, o programa que tem na Record aí, ele cantou isso ajoelhado assim com a sanfona, fazendo barulho assim, o ralo, rolê de rindo. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Gente, ainda tem também, né? Ainda tem a terça-feira, né? Então. Aqui termina a segunda. Terça-feira é só vitória. Só vitória. Verdade. Amanhã e quem está em casa de quarentena. Verdade. Quem está em casa de quarentena, verdade. Bianca, aproveita o feriado para cuidar das cordas vocais, da saúde, para ficar boa logo. É isso aí, doutor. Recupera. Umas taças de vinho que melhora. Mas, professor Celso, aproveitando, seja bem-vindo ao estado aí, viu? Que seja muito bem acolhido aqui. Assim como eu fui. Né? Em 2002 eu cheguei aqui, também foi muito bem acolhido, o lugar é fenomenal. Tanto que foi minha pós-aposentadoria, eu escolhi aqui para ficar, eu e minha família. Né? Vitória é muito bom. Morei 3 anos aí, a cidade é muito boa. Acho tem que como não gostar. Muitos aqui somos de fora, né? Mas eu estou aqui há um mês e pouco e estou muito feliz, muito bem acolhido, né? Com muita simpatia, muita generosidade, muita empatia das pessoas, né? Então, estou me sentindo muito bem. Espero retribuir, né, com trabalho, com dedicação, com esforço, né, para uma educação de excelência, né? Melhorar o Covid aí, se tiver um tempinho, vai lá em Santa Teresa, Pedra Azul, que você vai ver que lugar lindo. Bacana. Aqui tem montanha, tem mar, tem todos os gostos, ó. Tá no fundo aqui, ó. Tá. Inspirando. Bianca já está com outro fundo magnífico ali. Né? Fundos assim. Tô vendo eu já que o botei Gabriel... a praia. De manhã era a praia, agora é a montanha. Legal, gente. Então tá bom, gente. Obrigado aí. Tá bom, gente. Obrigada. Foi um prazer, viu? Igualmente. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Um abraço a todos aí. Excelente final de semana. E até a próxima aí. Tá bom? Se você for dar aula nessa pós-graduação de linha aí, que de repente a gente se vê de novo, hein? Opa, é verdade. Aí. Tá já tá no site, tá, pessoal? O site. professor Celso confirmou. Inicia dia 15/10 a primeira turma. O Bianca, o fórum é para hoje? Agora que eu tô lembrando aqui. O fórum é para hoje ou para amanhã? Agora que eu lembrei aqui. Acho que é para amanhã. Rapaz, eu acho que é amanhã, dia 5. Então tá, fazer. 5 é hoje. 5 é hoje, Bianca. Então é hoje. Então tá, vou entrar nele aqui. Trabalho hoje ainda, Alan. Tem muito trabalho para não, hein? Achei que eu ia molhar a palavra ali, mas vai ter jeito não. Segura até meio-dia é dia. Tchau, gente. Pessoal, de bom para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.